Olá pessoal, aqui é o Vladimir, falarei sobre soluções recarregáveis para Surefire, alguns modelos. Eu estou me baseando num post feito pelo amigo Dione, sendo que eu pedi autorização prévia dele para realizar esse vídeo. Teve uma pessoa que me questionou em inglês sobre as soluções recarregáveis, eu acabei fazendo algumas considerações no meu post ali num dos vídeos, nem lembro que vídeo que é. E acabei passando o link do fórum das lanternas táticas e ele podia traduzir e atender muito bem a necessidade dele. Antes de tudo, eu gostaria de falar para vocês o que são as 16650, 17670, RCR123, no caso do 16340. Você tem aqui, quando pega uma bateria de líon, tem alguns caracteres estampados que vão dar a capacidade, mAh, daria também os polos e 5 dígitos. Para nós que interessam os 4 primeiros, quem define os 2 primeiros são o diâmetro da bateria dado em milímetro, 2 posteriores, terceiro e quarto, né, são comprimento dado em milímetros. 0 quer dizer que ela é redonda, em alguns lugares você vai ler que não significa nada. Então vamos pegar só os 4 primeiros. No caso da 17670, 17 de diâmetro, 67 de comprimento. E as RCR123 ou 16340, 16 milímetros de diâmetro e 34 de comprimento. Por isso que é importante, no caso da RCR123 ou 16340, você saber as duas nomenclaturas. Se você ler a RCR123 e não souber, você vai ficar boiando. Para quem é mais antigo no hobby, conhece as 17670 da marca W, são excelentes baterias. Elas utilizam em geral aí as células, né, que é a parte interna dela, que vale mesmo da Panasonic, e possuem um excelente circuito de proteção. Elas estão no mercado há muitos e muitos anos. Existe a linha tanto protegida como a desprotegida, que são MR ou NR. E essa linha desprotegida, que são as vermelhinhas, elas são complicadas de se achar no mercado, não pela sua facilidade lá fora, mas que tem uma linha fake enorme, né, falsa. Essas baterias estão no mercado há muito tempo, são bem consolidadas, como eu disse, são de excelente qualidade. Já as 16650, pessoal, elas não estão há muito tempo no mercado, e ocorre que quando nós tínhamos as 17670, elas não podiam ser mais enviadas para o Brasil já faz alguns anos. Então eu estava buscando uma solução aí para recarregável com esse perfil, né, de dimensões, e sendo de líon. Acabei comentando num grupo sobre isso, e a única pessoa que conhecia essa bateria era o Dione, e conhecia essa versão desprotegida dela. E eu acabei trazendo algumas, testei, funcionou ele também, e aí acabou aí disseminando esse conhecimento. Acredito que foi aí que começou essa cultura de usar essas baterias nas lanternas, algumas lanternas da Surefire. Pode não ser aí a história dela, mas se não for, coloco lá no post, eu faço um vídeo sobre isso, mas eu acredito que tenha começado aí. E também é importante notar que quando você vai falar sobre carregadores, você não vê discriminação de 16650, já perceberam isso? Você só vê da 17670. Por quê? Como eu falei, essa bateria está consolidada há muitos anos no mercado. A 16650, você vê algumas pessoas comentando lá fora, mas parece que não é o comum. Eles têm a 17670 para funcionar principalmente nas baterias, nas lanternas da Surefire, as 17 e 16 entram numa boa, as mais antigas. Então o cara está lá e compra W. Apesar que temos também aqui a opção da Orbitronic, que ao meu ver parece que é feita pela K-Power, são idênticas. Então se for ver a linha de produtos são muito parecidas. Não vou garantir que são as mesmas, tá? Mas eu desconfio que são. Então você não vê as 16650 nas especificações dos carregadores. Por esse motivo. Isso é uma suposição que eu tenho. Faz diferença? Não, pessoal. Se você vê 17670, você pode carregar com tranquilidade 16650. Bem as protegidas. E fique tranquilo que se na grande maioria dos carregadores vão carregar essa bateria. Tudo bem?
falar agora um pouco sobre tensão das baterias. Quando você tem um projeto de uma lanterna, qualquer equipamento, né, pessoal? Mas quando você tem um projeto, você tem que parametrizar ali o que você quer, você tem que definir o que você quer. E uma das considerações que nós temos, se você pegar, por exemplo, uma Surefire, que você tem alguns modelos, que são essas recarregáveis, esses modelos vão até 6 volts, no caso de alguns vão até 3, até 9 volts. Alguns são 3, né, mas não vou falar dessa, vou falar só de alguns modelos específicos, que vão até 6 volts e até 9 volts. No caso dessas lanternas, quando você faz o projeto, pode ocorrer que o engenheiro tenha definido, né, os componentes que vão no driver, que são um conjunto de componentes que vão dar aqui, alimentar a sua lanterna, o seu LED, e dar as funcionalidades a ele, como multimodos, um exemplo, funcionalidade estaria dizendo isso. E ele pode ter feito o projeto e o componente em si comportava uma tensão maior do que foi definido, ou seja, a lanterna foi feita para 6 volts e os componentes ali, sem a intenção do projetista, né, do engenheiro, acabaram suportando uma tensão acima disso. Pode ser também que de lote para lote existem algumas pequenas diferenças entre componentes e existe essa tolerância. Tá? Eu acho um pouco improvável, mas pode ocorrer. E pode ocorrer também que às vezes você coloca um componente similar. Pode ocorrer também que de tempos em tempos existe uma revisão, né? Ou seja, eles acabam revendo esse projeto e fazendo algumas alterações técnicas. E essa tensão de 6 volts pode mudar um pouquinho, tá? Tanto para cima como para baixo. Por quê? Acontece o seguinte, pessoal. Quando você tem esse driver, ele foi feito para funcionar a 6 volts. Quando você tem as suas duas baterias CR123, cada uma tem 3 volts, então a soma são 6 volts. Ele nunca vai ceder um pouquinho, né? Se você medir no multímetro, mas ele vai ficar muito próximo dos 6 volts, muito próximo mesmo, 6 ponto alguma coisinha. Então não vai dar problema nenhum na sua lanterna. Ao passo que se você diminuir também até uma certa tensão, não dê problema. Ou seja, a nossa lanterna continuará funcionando. Isso para a bateria CR123. Quando você tem baterias de líon, a coisa muda um pouco. Por quê? Bateria de líon vai até 4.2 volts. Então, se você tem uma bateria, 4.2. Se você tem duas, vai até 8.4 volts. Por isso que algumas lanternas, eu vou tirar essas daqui, que essas daqui são modificadas. Tá? Essas daqui eu só peguei para referência, mas na LX2 funciona assim. Por isso que você pode colocar duas CR123, não vai dar problema, que ela foi dimensionada para isso. Você pode colocar duas baterias de líon, então a tensão estará bem acima. Pode ser que a lanterna funcione ou queime. E se você colocar uma bateria de líon que dá 4.2 volts, claro que ela vai descarregando, vai ficando bem abaixo disso. Pode ser que a lanterna não funcione por muito pouco tempo, tá? Ou funcione aí, não dê problema, ela funciona como se fosse na boa, funciona um tempão. Então são essas três considerações. Não tem como você saber isso, pessoal. Às vezes vai na tentativa e erro. Pode variar um pouquinho de lote para lote. Eu vi gente que colocou duas. No caso da RCR123, como excede muita tensão, pode ser que queime. No caso das de líon, não vai queimar, porque você está bem abaixo dos 6 volts. Então você pode colocar sem medo que não vai queimar. Então eu já vi casos de pessoas que colocaram duas RCR123 e queimou. Então fica aí a você o critério. Ah, mas eu conheço alguém que colocou e não queimou. Tudo bem, mas eu acho que é mais seguro você começar com as 16650 do que com as RCR. Tudo bem? Uma consideração minha. Mas aí, se você quiser, leia também o post do Johnny, está bem detalhadozinho isso. Mas para você ter uma ideia do que dá para fazer. As considerações de tensão estão relacionadas aos modelos descritos pelo Johnny no post, que são a linha G2X, G2EX, 6PX, E2X, P2X, P2EX. Suas variantes, tem variantes. Então, lá no post aqui também você entender que uma maneira segura é você optar pela 16650. Se quiser optar um pouco mais, né, se quiser arriscar, pode utilizar. Nós não falamos questão aí de queimar, certo? É meio chato você queimar o equipamento. O investimento não é baixo, é difícil, e depois você vai falar, poxa, ele falou que dá, mas pode queimar.
Então, conta e risco são seus. Esses modelos descritos, temos também a P3X, e ela seria, no caso, para ser utilizada com duas 17500, apesar que o nosso amigo Clerson disse que ela não vai fechar muito bem, tem que fazer algumas modificações. Então isso você teria que entrar lá no post e sempre estar olhando. Na verdade, o ideal é você sempre estar no post e estar olhando e revendo essas informações, pessoal. Bom, pessoal, vamos falar aqui, os Maritaka estão participando, então vamos lá. No caso de você ter essa consideração sobre a tensão resolvida, você terá outra que seria o diâmetro, casar o diâmetro da sua lanterna com a da sua bateria. No caso das lanternas mais antigas, onde você tinha a facilidade de trocar aqui o Bésio, etc., ou seja, as churifárias não são lacradas, você não vai ter problema com as 17670 nem 16650. Já com as novas, isso vai variar muito, pessoal. Tem duas lanternas aqui, série X2 e a E2 Defender. Vou mais para te mostrar o defeito, tá? O defeito não, essas considerações. Tem bateria, cheguei a pegar bateria que entrava nas duas, a mesma bateria entrava nas duas. Depois eu pegava outra bateria, entrava em uma, não entrava em outra. Depois eu pegava outra bateria, não entrava em nenhuma das duas. Aí eu pegava às vezes outra G2, pode ser tático, Pro, não importa, pessoal. Era a mesma coisa. Então o que ocorre? Vai variar muito do lote da sua lanterna, né, de cada lanterna para cada bateria. Então é um pouco chato. A tendência que nós estamos vendo é que está entrando, tá? As baterias estão entrando numa boa. Mas se não ocorrer de entrar, você já sabe o porquê, o motivo. Então eu vou simular para vocês aqui. Eu tenho aqui essa rádios, não tem nada a ver, né, com a Surefire, mas eu vou mostrar aqui o defeito. Ó. Quer ver? Ela tem que entrar assim, ó. Traz, o ideal, né? Traz sair numa boa. Ó. Ela não pode fazer isso, tá? Ela entrou e parou no tubo. Tem que entrar e sair numa boa. Ó. Facinho, facinho, facinho. 17670 nem passa aqui. Então é assim que tem que ser, tá? Tem que entrar e sair na boa. Aliás, ela funciona, né? Essas 16. No caso da LX2, eu sei que não vai entrar. Ah, por que você pegou? Para mostrar para vocês como é que é. Ó. Mas ela entra e para. Não vai. Por que não vai? Não vai, não vai. Pensa o seguinte. Você tem aqui um cilindro, ok? Ah, mas não é. Não, pessoal. Pensa aqui na parte azulzinha. É uma circunferência. E quando você coloca essa circuito de proteção, tem isso aqui, tá? Então não é a verdade, não é um cilindro teoricamente perfeito, tem essa diferença. E mesmo dessa diferença dá, às vezes, até pelo formato, né? Às vezes pode ter alguma, não vou dizer imperfeição, mas alguma diferença aí de cada bateria que vai fornecer, vai dar essa pequena diferença no final. E isso vai varia, né? Tende a variar conforme a sua bateria e o seu tubo aqui da lanterna. 17670, esquece, não entra. Ah, essa aqui foi que travou. Deixa eu ver se tem uma que entra. Cadê aquela que eu uso de terra? Aqui, ó. Olha essa aqui que interessante. Ela vai entrar. O que a pessoa vai fazer, né? Ah, entrou. Ah, não deu. Faz isso. Isso é o que você nunca vai fazer. Eu vou te explicar por quê. Porque essa bateria, essa lanterna, apesar dela abrir dos dois lados, né, não tem problema. Vamos dizer que você fosse uma Surefire e não é modular, né? A G2, por exemplo, X. Esse lado aqui é lacrado. Então você teria que fazer isso aqui, ó. Ela não vai sair, ó. A bateria. Ah, essa aqui saiu. Se eu correr dela não sair, ela saiu porque eu apertei atrás, tá? Ó. Você tem que fazer, você tem que bater várias vezes e forte para sair. Essa aqui eu sei que entrou. Então não é uma coisa viável. Estou falando para você solucionar o problema, tá? Não é para estimular você a usar a bateria que não entre. Por exemplo, essa aqui não entrou. O que vai ocorrer se você começar a forçar aqui? Os lábios da lanterna vão começar ou a danificar a bateria, ou a danificar esse invólucro plástico aqui. E com o tempo isso aqui vai acabar danificando, vai quebrar, vai romper. E você nunca deve utilizar a bateria, em hipótese alguma, sem invólucro plástico, ok? Questões de segurança. Tá? Pode ser também que na hora que você esteja batendo aqui, ó, que você comece a forçar, você vai começar por essa ponta aqui, você pode romper o seu a leitinha de metal aqui do PCB, né? O PCB corre aqui em paralelo à bateria e a bateria desarma, ela não funciona mais. Você entendeu que você não deve ficar forçando?
Você às vezes está numa situação que está confiando que a bateria vai funcionar, te deixa na mão, não é a lanterna. Então não faça isso. Agora eu vou dar um exemplo aqui da E2, ó, que entra numa boa. Entrou, ó, tem que ser mais ou menos assim, pessoal. Você vai perceber que umas entram mais fáceis, outras são mais difíceis. 17 já, opa, entrou, não entrou, não entra, entendeu? Não força. Então o que eu tenho para falar para vocês é sobre isso. Eu estou fazendo o vídeo, eu sei que talvez tenha uma procura, eu vou apontar para o fórum, sempre vejam lá no fórum, que sempre estará mais atualizado. Espero que tenham gostado. Pensem, não forcem, tá? Não forcem a bateria para entrar e sair, com uma questão aí de segurança sua, não é minha. Aí eu não forço. E caso tenham gostado, aí dá um like, compartilhe com os amigos, somente quem tem o Surefire das versões novas. E estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, pessoal. Valeu!